para fazer o seu boa noite. Depois passo a palavra para o Zeca Lira, para o Zé Ricardo Pereira Lira. E, como é a tradição, o magistrado ele fala por último, ele que decide, e para o final nós já passamos ao desembargador Bernardo Garcês. Luiz Guilherme, com você. Bom, boa noite, presidente Luciano, boa noite, Zé Ricardo Lira, muito obrigado, desembargador Bernardo Garcês. O nosso presidente Luciano Lira já o saudou, mas faço questão de, nesse momento, com assento e falando, e sendo vozeiro da advocacia criminal, ousando falar e agradecendo em nome da advocacia criminal. Pedindo licença também, saúdo em nome da Defensoria Pública. Não sou defensor, mas sou um defensor público de coração. E todo defensor público também é um advogado de coração. E a Defensoria Pública, em razão da sua clientela, em razão dos seus assistidos, é uma parceira histórica da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela, sem sombra de dúvida, a nossa Defensoria Pública, para orgulho do Estado do Rio de Janeiro, é a Defensoria Pública mais antiga e ombreada, portanto, com os advogados criminais, é responsável também e, aliás, a grande responsável por uma demanda muito grande do chamado sistema judiciário criminal. Eu vou me permitir, presidente Luciano, já partindo e fazendo, talvez de pronto, algumas indagações na live, para depois termos a oportunidade de ouvir o desembargador Garcês. Desembargador, algumas questões, desde que o senhor foi convidado a participar e de pronto aceitou, nos assaltaram e fomos trocar, obviamente, ideias com vários colegas, várias associações, como a Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, a SACERJ, a Associação Brasileira dos Advogados Criminais, a Abracrim, a Associação Nacional dos Advogados Criminais, a ANACRIM, e a Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros e a Defensoria Pública também. Para, enfim, que pudéssemos tirar aqui o mínimo muito comum das angústias e das preocupações. Um primeiro ponto que assalta a todos, já vem assaltando já há muito tempo, e a advocacia criminal como um todo, e o senhor bem conhece isso, porque, enfim, com a sua experiência no tribunal e a sua experiência na corregedoria, é que a advocacia criminal, as varas judiciais, elas têm 99% de seus processos físicos, em detrimento, especificamente, das áreas privadas. Nós temos duas situações pontuais, uma no interior do Estado, que me foge o nome, em que os processos hoje já tramitam em meio eletrônico, e temos um piloto em cima da recém-criada vara de crimes contra a organização criminal, em que, na pandemia, deixemos essa discussão sobre a constitucionalidade ou não para uma oportunidade em que nos encontremos numa situação como antes. E, diante dessas normativas, especificamente baixadas logo na cabeça pelo CNJ, vamos encontrar a recomendação 62, em que trata de questões específicas e correlatas, quase como uma sugestão, uma recomendação, e penso, de fato, não podia ser de outro jeito, porque não poderia ultrapassar o princípio constitucional e a garantia constitucional do juiz natural, mas traça ali com base em normativas internacionais de estados, digamos, talvez mais oxigenados democraticamente do que o nosso Brasil, e experiências travadas nessas questões, principalmente num problema em que o Brasil hoje já tem o seu sistema penitenciário julgado pelo Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional. E, infelizmente, isso não é orgulho para ninguém, o Brasil hoje já ocupa o terceiro país no ranking de aprisionamento. Nós estamos falando em cerca de 750 mil presos e presas. Nós estamos falando em cerca de 50% ou 55% de presos provisórios. Portanto, um grau de contaminação num sistema como esse a todos preocupa. Se já estamos todos
nas suas obrigações cívicas de cumprir uma quarentena, ainda que não tenha sido decretado em grande parte do país lockdown, imagina um sistema que o grau de projeção de contágio, hoje já em várias doenças, como AIDS, sífilis, pneumonia, enfim, várias outras, de contágio cada vez crescente, quando nos deparamos com o coronavírus, em que a ciência médica, pela ciência médica e com a ciência médica, noticia uma contaminação de cada 1 para 5, a progressão não será sequer geométrica. Talvez tenhamos que definir uma progressão maior do que a progressão de riscos geométricos. E aí começamos num primeiro momento e tive o prazer, e quero fazer aqui um registro público, em razão de 2 decisões do juiz da Vara de Execuções Penais, doutor Rafael Estrela, de ter dado 2 decisões, já estão quase 2 meses, salvo engano, uma no que diz respeito a presos que estavam em regime semiaberto e que, ao sair, que lá já ficassem. Também uma da infância, da Vara de Infância e Juventude para aqueles crianças e adolescentes que estão em cárcere, também de forma já a mitigar o angustiante sistema prisional, porque, enfim, as medidas socioeducativas só mudam no apelido, porque cadeias são de modo igual, talvez até masmorras piores do que a nossa. E tive a oportunidade, voltando, de cumprimentar ao doutor Rafael Estrela e com o presidente Luciano. Íamos até, na semana seguinte ou na semana subsequente, a OAB ia estar com o doutor Estrela, porém, a ciência médica, com a ciência médica, em nome da ciência médica, a Ordem dos Advogados do Brasil cerrou suas portas e estão todos em trabalho home office, diferentemente do que, em tese, idealizado ou sonhado, ou minimamente propalado como um gracejo, talvez, por algumas autoridades públicas. E continuou essa situação específica de não bem aceitação pelo judiciário das normativas. Por exemplo, há uma questão muito séria, muito cara para a advocacia criminal como um todo, que são os habeas corpus coletivos. Entendemos a dificuldade, sabemos da dificuldade, conhecemos a jurisprudência, entendemos a situação dos tribunais, não é um privilégio do Tribunal do Rio de Janeiro. Tivemos aqui no Rio de Janeiro uma medida dada pelo desembargador Alcides Fonseca, posteriormente, numa suspensão de liminar, o presidente Cláudio Tavares suspendeu. Essa liminar, a Defensoria Pública, como o senhor sabe, foi ao STJ, o ministro Saldanha Palheiros cassou e, mais uma vez, voltando ao juiz natural redistribuído, foi cassada essa decisão e não sei, está para ser julgada hoje ou amanhã, não sei qual foi o resultado. Mas ali, basicamente, se tratava de cumprir uma regra básica no que diz respeito a dar ao juiz natural uma oportunidade de reapreciação das cautelares definidas em desfavor daqueles presos. Era basicamente essa a situação, ou seja, já cumprindo aquilo determinado no pacote anticrime. Isso é uma angústia, porque isso, em tese, viria ao encontro de situações em que países estão desencarcerando ao invés de encarcerar. Uma outra preocupação específica é de que, e depois nós vamos ter oportunidade, eu não quero tomar essa situação, mas também não quero perder a oportunidade de falar com o senhor, em nome dos anseios dos advogados, é que, em nome da pandemia, nós temos experimentado situações virtuais e algumas situações, ao fim e ao cabo, vão acabar ficando, mas preocupações de que a situação angustiante, porque passa toda a população mundial, se torne permanente. Temos um receio muito grande, nós, advogados criminais, um receio muito grande de que estas sessões virtuais, pegando um pouco
aquilo que já assistimos e podemos trabalhar como paralelo da TV Justiça, onde votos e sessões poderiam ser muito mais otimizadas, em que o tempo de um julgamento se tornam tempos infindos. Eu sou, na realidade, com toda a licença de quem apoia e diz que isso, na verdade, é uma grande criação brasileira, eu sou um dos críticos. Eu acho, sim, que deve-se ter publicidade, o cidadão deve conhecer as decisões, mas um julgamento em tempo real é extremamente problemático e extremamente complicado. Temos esse medo, desembargador, de que isso venha a acontecer, e já se ouve aqui, ali e acolá, que o velho, bom e saudável contato entre os advogados e os procuradores, promotores, defensores, com juízes, embargadores, ministros, venham hoje cada vez mais rarear. Essa é uma preocupação que a advocacia criminal, eu me permito, em nome dela, nesse momento, levar à administração do Tribunal de Justiça. Nós temos algumas questões pontuais, embargador, que também gostaríamos de ouvir o senhor a respeito disso, que são que talvez possam ser resolvidas numa reflexão da administração do tribunal, principalmente pelo senhor que ocupa a Corregedoria de Justiça. Essas audiências facultadas pela normativa do CNJ e permitidas dentro de uma linha de corrente por parte de normativa da Corregedoria e, me parece, conjunta com a presidência do tribunal, de realização de audiência, se assim decidir o juiz. Nós temos situações específicas, voltando a dizer que nós temos basicamente 99% de processos físicos. Para não dizer 100%, porque me parece, me corrija se eu estiver errado, só temos duas exceções. Uma na capital, em razão de uma recente criada vara criminal, e uma no interior, sendo piloto. Essa situação específica, para a realização do ato em si, em que as normativas permitem, sejam, caso assim entenda o juiz, sejam realizadas, nós encontramos, diferentemente dos colegas da área privada, um obstáculo, não só dos advogados, diga-se de passagem, o juiz e os promotores, porque para a realização daqueles atos é necessário que se tenha acesso ao dossiê, ao processo, aos autos. E esses autos são físicos. E são pouquíssimos aqueles que têm nas suas bancas. A Defensoria Pública não tem tal dossiê, não tem tal arquivo, e são pouquíssimos advogados que mantêm hoje em seus escritórios processos físicos ou completamente digitalizados por sua responsabilidade. Isso é um dado, desembargador, que nos preocupa. Outro dado também relacionado às audiências que podem vir a ser realizadas, e aí, voltando um pouco do ponto anterior, uma sugestão que se leva à Corregedoria. Se os processos, hoje já decorrentes de autos de prisão em flagrante, o que se noticia é que já tem chegado para o tribunal de forma eletrônica. Que esses processos, na realidade, já sigam de forma eletrônica como um todo. E que isso já seria uma forma de se otimizar esse processo de digitalização, que tem uma meta. A Corregedoria, temos ciência, a Corregedoria já havia traçado um prazo de implementação e, como todos, foi pego pela pandemia. Mas já seria um alívio muito grande se esses processos, pós e durante pandemia, já nascessem de forma eletrônica e ganhassem vida de forma eletrônica. A outra questão específica é no que diz respeito, e que isso realmente nos preocupa, desembargador,
é o que nos diz respeito à realização destas audiências de uma forma híbrida, porque esta audiência decorrente de alguém preso, ela não pode ser ao processo. Nem o advogado tem condição de postular, nem o promotor tem condição de postular, e, no nosso entendimento, muito menos o juiz, que é o garante, tem condição de postular. E levo algo que ainda, felizmente, não chegou no Rio de Janeiro, e espero e confio que não chegue, mas deixar para uma outra oportunidade, que é, na verdade, a proposição que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de retirar, de trazer uma experiência triste, muito triste. Eu era conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e vi isso nascer no Estado irmão do Espírito Santo, as condições prisionais de contêineres, quando lá ainda se prendia dentro de ônibus, à falta de um sistema prisional para receber sequer mais um e mais uma cidadã. Uma outra questão também que nos preocupa muito é a questão de gênero dentro do sistema prisional, pelas próprias especificidades da condição mulher. E isso, que obviamente é tão delicada quanto, mas a questão mulher é uma questão que nos preocupa, nos toca e nos toca profundamente. São mulheres que têm as suas especificidades, as suas necessidades próprias, não raro mães lactantes, não raro gestantes, e que estão ali aprisionadas nas condições que todos nós sabemos e que, ao fim e ao cabo, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Pedimos desculpas ao Zé Ricardo, pedimos desculpas ao presidente Luciano por ter me alongado, mas a oportunidade se fez necessária, se fez extremamente importante, agradecendo a sua presença e numa primeira participação, eu tenho certeza que ainda caberá retornarmos aqui para algumas dúvidas, questionamentos que possamos contribuir com esse debate e com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio de Janeiro, a quem parabenizo na pessoa do amigo, companheiro de velhas ladas e sócio do escritório, Luciano Bandeira. Bem, eu vou fazer o seguinte, antes de passar para o Zeca, eu vou dar a palavra para o desembargador Bernardo, porque são muitas questões, acabou alongando, e, lógico, o desembargador Bernardo Garcês vai enfrentar isso à luz da sua atividade jurisdicional, mas principalmente ao exercício na administração da Corregedoria Geral de Justiça, e para que ele possa falar um pouco, acho que o tema do seu, né, que é esse sistema das várias execuções penais, pode ser também abordado, essa questão das audiências virtuais, e eu comungo dessa preocupação do Luiz Guilherme para que essa fase de julgamentos virtuais, audiências virtuais, após pandemia, não se eternize, não se torne o comum. Desembargador, por favor, a palavra é sua. Alô? Algum problema técnico no sistema do desembargador. Ou então... Eu acho que travou aqui a do desembargador. André Luiz, está nos ouvindo? Eu estou. Não estamos ouvindo. Não, quem não está ouvindo, eu acho que é o desembargador. Acho que travou a dele. Teve algum problema técnico. É o que ele estava falando, não é, Luiz? Imagina só uma questão dessa... Ao vivo e acontecendo. Ao vivo durante uma audiência ou julgamento. Aqui caiu. Eu acho que ele não está conseguindo retornar. Caiu, sim. Será que você consegue fazer um contato com ele, Luiz? Eu vou tentar aqui. Estou tentando aqui. Vou contactá-lo.
Enquanto isso, Zeca, aí você podia falar alguma e ir colocando aqui, enquanto a gente tenta essa reconexão, um pouco sobre o que você estava falando dessas questões extrajudiciais, da manifestação de vontade, dos negócios extra que podem ser realizados extrajudicialmente. Bom, até tinha sugerido o desembargador falar antes, que é uma questão criminal, ele faria essa abordagem. Isso. A minha proposta assim, de reflexão ela está mais relacionada a essa forma de manifestação de vontade em negócios à distância. Porque o que eu acho? Eu acho, na verdade, que a Covid, com esse estado de calamidade pública, calamidade porque dela resultou, nós fomos, de repente, empurrados de uma semana para outra, numa coisa de 2 semanas, para realmente uma realidade virtual. Né? Mudou, né? Nós vivíamos a nossa vida, ponte aérea, viajando para São Paulo, volta, vai a Brasília, volta, reúne no escritório, e, de repente, de um dia para o outro, fomos todos trancados em casa, tá certo? E começamos a viver esse mundo totalmente diferente, que não é nada propriamente complexo, mas ele só é diferente e de certa maneira, ele não pertence muito à nossa cultura histórica, né? Que são esse mundo das lives, dos webinários, tá certo? Dessas reuniões, dessas plataformas Zoom, e Teams, e Hangouts, essa coisa toda. Essa aí, uma série de ferramentas de comunicação que eu, até com toda seriedade, precisaria de uma tecla SAP para traduzir esse negócio, que eu acho, às vezes, muito complicado, fica uma coisa muito confusa, aperta o botão, a pessoa desaparece, tudo isso que a gente vivencia aí, tá certo? E nesse ambiente totalmente imprevisto, não combinado, que surgiu de repente, tá certo? Os negócios à distância ganharam um protagonismo muito importante, né? E eu acho que, aí, dentro da perspectiva da nossa live de hoje, com o desembargador Bernardo Garcês, que é o nosso corregedor do TJRJ, eu pensei em trazer alguma reflexão sobre essa questão, que é a manifestação de vontade em atos negociais, tá certo? Na perspectiva dos notários, e, enfim, do registrador, e de todo esse universo que está, de alguma forma, subordinado à regulação e às normas da corregedoria. Tá certo? É verdade que nós sempre tivemos, já há algum tempo, tá certo? Os contratos eletrônicos, já se fala aí de vez em quando em blockchain, smart contract, essas coisas todas, digamos assim, esses contratos que eram contratos do futuro, eles já existiam no nosso universo. Se pesquisasse na literatura, já teria uma ou outra doutrina, já tem algum julgamento sobre a natureza dessa comunicação como fonte de obrigação, o e-mail gera obrigação, não gera obrigação, como é que é? Tudo isso a gente já tinha algum embrião de regime jurídico. Mas com esse fenômeno que aconteceu há algumas semanas atrás, ainda são poucas semanas, mas logo de cara, 2 semanas depois, já no comecinho de abril, tá certo? Esse novo cenário que a gente vivenciou, eu acho que ele nos empurrou de uma forma não programada, não previamente combinada, para uma verdadeira realidade virtual e que eu acho que antecipou de uma forma imensa um processo que poderia acontecer naturalmente, digamos, tá certo? Em 10, 15, 20 anos, para a gente romper com a nossa tradição do papel e do registro, e mesmo até o eletronicamente, mas com a coisa presencial, sem essa presencial, que é o tal termo, né, que surgiu agora, né, em oposição ao virtual, até isso surge, né, um novo vocabulário. Eu acho que nós estávamos numa marcha, nós estávamos num processo. Só que eu acho que esse processo ele se antecipou brutalmente em função da pandemia. E digo isso do ponto de vista brasileiro e de outros lugares do mundo. Quer dizer, a tendência, tá certo, a uma reunião como essa, amanhã ou depois a gente poderia estar fazendo uma reunião no auditório da OAB, no 4º andar, às 9h, com 100 pessoas lá. Mas eu acho que daqui a pouco, será que a gente vai manter mesmo essa reunião ou vai optar por uma outra reunião que não deixa de ser presencial, porque nós estamos aqui nesse exato momento, todo mundo no mesmo momento,
conversando e trocando informações e ideias, tá certo? Mas já podendo contar com a participação de uma pessoa de outro país, de outro estado, uma outra situação, não necessariamente a coisa regionalizada. Eu acredito que realmente houve essa mudança. E aí o que acontece? Como nós aqui, do ponto de vista registral, por exemplo, para outorgar uma procuração, tá certo? Para celebrar ou outorgar uma compra e venda, um instrumento de alienação imobiliária, alguma coisa desse tipo, tá certo? Como é que o que aconteceu nesse cenário diante da pandemia? O que aconteceu foi que, na realidade, o CNJ imediatamente baixou 2 provimentos, 94 e 95, um para regular a atividade do registrador, o 95 para lidar com regular a vida do notário, como é que aconteceria a prática de negócios, e especificamente no que diz respeito a essas escrituras negociais, tá certo? O provimento do CNJ, tá certo? Em linha com uma medida provisória que é a que regula esse sistema da infraestrutura de chaves públicas para fins de certificação digital, tá certo? Baixou uma regra que está em linha com a própria medida provisória, tá certo? Dizendo que, em princípio, presume-se verdadeiro no plano digital um documento que conte com a certificação digital, tá certo? Porém, ele não impede, segundo a medida provisória, estou lendo aqui o artigo 10, em parágrafo 2º, tá certo? Que na realidade, essa medida não obsta à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que tem aqui umas condicionantes. O fato é que essa medida provisória que regula esse mecanismo de formalização da manifestação de vontade em documentos públicos, tá certo? Ele admite tanto a certificação digital. Voltou o desembargador. Voltou o desembargador. O desembargador estava ouvindo? Está ouvindo agora. Está ouvindo, desembargador? O senhor está ouvindo, desembargador? Acho que ainda não. Acho que ainda não está ouvindo. Está conectando o áudio. Está conectando o áudio. Está dando aqui que está conectando o áudio. Conecta o áudio. Já está nos ouvindo, desembargador? Não, está dando aqui. Que ele está ainda se conectando. Está se conectando. A imagem já, mas. Agora eu acho que agora está. Está ouvindo, desembargador, agora? O senhor nos ouve, desembargador? Nos ouve, desembargador? Está nos ouvindo? Acho que ele travou novamente. Travou novamente. Eu acho que deve ser algum problema na conexão. Pode ser. Ele está aqui. Ele parece travado. Será que alguém parece que congelou novamente. Será que alguém da nossa TI pode fazer contato com ele, presidente? Pode. A dificuldade, eu acho que é no sistema, na conexão dele lá. Não é? Está tendo alguma dificuldade. Mas, Eca, então você estava falando dessa resolução que diz a presunção de veracidade do documento com assinatura digital. Mas será que isso é suficiente para dar validade aos negócios jurídicos? Não. O que acontece? Não negócio, quer dizer, os negócios através desse mecanismo sim. Documentos públicos. Eu peguei como hipótese justamente porque a gente está conversando aqui com o nosso corregedor, né, do tribunal. Uhum. O que acontece? Quando sobreveio o fenômeno da Covid e da pandemia, a Corregedoria baixou, então, o CNJ baixou dois provimentos, basicamente repetindo a regra, tá certo? Que diz o seguinte: tá na linha da medida provisória, que é a 2200/2, que, na verdade, criou o sistema, né, o ICP Brasil, que é a infraestrutura do sistema de chaves, né, do sistema de certificação digital,
E o que ele diz é o seguinte, que o disposto nessa medida provisória, que trata da certificação digital, que é a assinatura eletrônica, tá certo? Ele diz assim, o disposto da medida agora não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Então, essa medida provisória, essa exceção, essa possibilidade, ela foi incorporada aos provimentos do CNJ. No artigo 1º, parágrafo 5º, reproduziu essa regra, em que os oficiais de registro tabeliães, a seu prudente critério, sob sua responsabilidade, poderão recepcionar diretamente títulos e documentos de forma eletrônica por outros meios que comprovem a autoria e integridade do arquivo. E o provimento do Rio, também, que é o provimento 31/2002, também reproduziu esta regra, ou esse conceito, dizendo que os tabeliães de notas e oficiais de registro, a seu prudente critério sob sua responsabilidade, poderão ainda recepcionar diretamente títulos e documentos de forma eletrônica assinados com o uso do certificado digital, segundo a infraestrutura de chaves públicas, e observarão a arquitetura e tal. Aí vem o parágrafo único. É facultada a utilização de outros meios que comprovem a autoria e a integridade do arquivo, nos termos do artigo 1º, parágrafo 5º do provimento CNJ 95. O que eu quero mencionar aqui? Em razão da pandemia, o que se fez aqui? A medida provisória já regulava esse assunto e permitia essa utilização de mecanismos alternativos, além da certificação digital, que nós, advogados, usamos, nós peticionamento, mas a utilização de outros meios que, a critério do tabelião, sejam considerados idôneos e seguros para validar o documento. Validar significa o quê? O que significa validar? Significa dar fé, validar a emissão da vontade, o outorgante que outorgou a procuração, tá certo? Num mecanismo como esse, tá certo? Num negócio à distância, tá certo? Ele vai outorgar a vontade, o tabelião vai receber esta vontade e vai validar ela. Como que ele faz? Poderia ter uma certificação digital, mas podem ter outros meios. Por que eu estou querendo mencionar e trazer aqui para a reflexão esses tais outros meios, tá certo? Porque, na verdade, a certificação digital, que é o que a gente usa para peticionar no nosso dia a dia, no relacionamento com o judiciário, ela tem algumas questões que poderiam ser objeto de reflexão. Eu não digo que elas não sejam boas, mas poderiam ser objeto de reflexão. Se você notar, a rede bancária, ela não utiliza o certificado digital ou a assinatura eletrônica, ela prefere utilizar outro tipo que é aquela relação direta, parte a parte, onde ela te dá um token, te dá um certificado privado, onde as partes se reconhecem, você entra na sua conta, sem ser a certificação digital, e pratica os atos em relação ao banco. Certo? Por que não? Por que a certificação digital ela não está tão popularizada? Uma pessoa que chega no cartório e vai fazer uma procuração, se ela for tirar uma certidão digital, uma certificação digital, ela vai gastar um valor X, que é quase o valor do ato, para ter aquela certificação, que é muito caro. Essa certificação foi concebida em 2001, nessa medida provisória. A gente está à beira de 2021, quer dizer, estamos à beira dos 20 anos desse mecanismo tecnológico. E aí o que eu estava querendo trazer para a nossa reflexão é isso. Já que, uma circunstância alheia à vontade de todos, nós fomos empurrados nessa realidade virtual, nessa realidade completamente digital, tá certo? Se não seria um momento adequado para fazer uma reflexão sobre a forma de legitimar esse negócio à distância. Sendo que, no caso do Rio de Janeiro, até essa ponderação que eu ia fazer, que, por exemplo, o provimento de São Paulo não admitiu a utilização de meios alternativos. Ele exige o certificado digital. Já o provimento do Rio, em linha com o provimento do CNJ e em linha com a medida provisória que regula a matéria, admitiu a certificação digital ou outros meios. A linguagem que se usa isso aqui é outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos de forma eletrônica. Quer dizer, seriam outros meios. Que outros meios seriam esses? Então, os meios análogos ao que é utilizado na rede bancária ou em outros mecanismos, objetivando o quê? Ter uma alternativa. Objetivando um mecanismo mais barato que torne mais popular o uso do negócio à distância, que haja mais facilidade.
Por que aí, para completar, que às vezes eu penso que esse negócio à distância ele pode ser muito interessante fora dos tempos da Covid. Esses dois provimentos do CNJ, e os do Rio também, os de São Paulo e todos, eles são editados para lidar com o período da quarentena. Eles não são uma regra perene, são regras transitórias para um período específico. Tá certo? A minha questão central é essa: será que não valeria a pena duas medidas? Primeiro, regular isso de forma constante, buscar a regulação ideal para ter realmente o negócio, a possibilidade dos negócios à distância. Certo? Segundo, ter um mecanismo de certificação mais massificado, de uma forma mais simples, para ter um atendimento maior da população, para que mais pessoas possam fazer esse negócio. Entrou o desembargador. Acho que o desembargador Bernardo voltou. Está ouvindo, desembargador? Agora? Está sem som. Está sem áudio. Nos ouve, desembargador? Não, acredito que não. Tem algum problema no áudio, quer dizer, específico dele. Técnica. É difícil conseguir. Será que ele está com o som dele desligado? Não sei. A nossa técnica tem como saber se ele está com o som desligado, presidente? Acho que eles estão tentando fazer esse contato. Mas, Zeca, então você, enquanto a gente vê se consegue o contato ali, Zeca. O desembargador agora. Nos ouve, desembargador? Está nos ouvindo? Não. Alô, desembargador? Não, eu que tinha caído também. Luciano, aqui aparece como ele se conectando ao áudio. Já nos ouve, desembargador? Que agora parece que conectou. Mas está sem voz também, sem som. Sem som. É algum problema no som dele. Ele está tentando se conectar, aparece aqui na tela para mim. Mas, Zeca, então você acredita que a corregedoria podia ser um instrumento através de normativas? Mas não, eu estou falando, não sei, mas de deixar mais claro. Você acha que tem uma necessidade de deixar mais evidente quais seriam esses outros meios, além da certificação digital? Ou você acha que é melhor ser uma coisa mais ampla e a interpretação ali do notário para validar esse ato? Não, eu acho que como a população foi arremessada nessa realidade virtual, tá certo? E isso envolve a dificuldade, a conveniência de você ter um regime ideal de negócio à distância. Eu acho que, pelo sistema legal e o próprio provimento, já está autorizado um sistema alternativo. Tá certo? Que diz aqui que seria, deixa eu ver, é facultada a utilização de outros meios que comprovem a autoria e a integridade. Aqui não diz exatamente quem. Aqui por outro meio de autorização e tal. E alguns aqui dizem que os oficiais de registro e tabeliães, a seu prudente critério e sob sua responsabilidade, poderão recepcionar diretamente títulos e documentos de forma eletrônica por outros meios que comprovem a autoria e integridade. Então, pela mecânica aqui do CNJ 95, de alguma forma, derivada da medida provisória 2.200 e também, de alguma forma, incorporada no provimento do Rio, já seria possível que se fizesse isso. A única questão já o caso de São Paulo, apesar de ser uma medida provisória, no CNJ ele fez um provimento diferente, exigindo a certificação digital sem a possibilidade de meios alternativos. Tá certo?
O que eu fico pensando é se não seria o caso de realmente estabelecer um fórum de debate para buscar qual seria o ideal em matéria de emissão válida de vontade para negócio à distância, tá certo? Hoje em dia existem modelos, soluções tecnológicas novas, além da certificação digital. Estou aqui lendo aqui porque foi uma informação que eu obtive, a biometria facial, o tal do token, login, várias outras questões que podem ser usadas para o quê, em última análise? Para que uma assinatura que não é aposta pela mão com a tinta num papel, mas que é emitida, tá certo, por um meio digital, eletrônico, de forma remota, mas que essa mesma manifestação de vontade, porque, em última análise, o que interessa é a manifestação de vontade, que essa manifestação de vontade ganhe validade e eficácia de forma pacífica, o mais tranquila possível, tá certo? Considerando a viabilidade que já tem na medida provisória, no provimento do CNJ e, no caso, no próprio provimento da Corregedoria do Rio, ao contrário da Corregedoria de São Paulo. E que, com isso, tá certo? Você teria, por exemplo, você tem várias consequências que você pode extrair daí, mas se os negócios forem realmente remotos, os negócios remotos forem de uma legalidade e um formato absolutamente pacífico, tranquilo, assimilado pelas pessoas, você vai ter uma série de outras questões. Você, por exemplo, eu posso vender o meu apartamento em Botafogo, estando em São Paulo, para um mineiro usando um cartório de Rondônia, ou de Curitiba, ou de Brasília. Dependendo, o que vai gerar isso? É uma questão até de custo, de avaliar a tabela de custo. Isso provavelmente vai gerar uma uniformidade nacional dessas tabelas. Você tem uma série de questões que poderiam ser discutidas a partir dessa circunstância não prevista, que não foi combinada, que não foi preparada, foi parar nela, de repente, 2 semanas, em minutos depois que veio a quarentena e todo mundo foi trancado dentro de casa, para aproveitar a ocasião e, primeiro, transformar os provimentos de provisórios em definitivos. E, segundo, se for o caso, discutir esses provimentos. Mas, e se for o caso, se realmente for conveniente, fazer algum aprimoramento deles com base na própria medida provisória que já existe, com base nos provimentos do CNJ e, no caso do Rio, com base no provimento do TJRJ. Era isso. Maravilha, Zé. Luiz, eu acho melhor, eu estou vendo aqui que aí caiu de vez o desembargador, ele não está conseguindo retornar, tentar fazer um contato com ele, porque já são 8h10 e a gente tenta remarcar essa live para quinta ou sexta-feira dessa semana. A gente tenta remarcar com uma estrutura, porque realmente eu estou vendo que agora ele nem a conexão está dando. Eu acho que ele não está conseguindo. Não está aparecendo aqui. Nem está aparecendo. Respondendo aqui. Ele está me respondendo. O desembargador Garcês está me respondendo aqui por zap. Eu não sei o que é. Vamos aguardar a resposta. Só um segundinho. Não, lógico. Porque eu acho que seria melhor, né? Porque o bacana dessa live estava tudo programado para ter a palavra do desembargador Garcês, que eu reputo muito importante, relevante, e já estou propondo aqui que a gente, e para todo mundo que está ali nos assistindo, que estava prevendo, eu acho que são 2 debates muito importantes, tanto na esfera penal quanto na esfera do extrajudicial, que eu acho importante a gente trazer isso e a gente, de repente, envia uma equipe técnica, tenta solucionar com a nossa equipe técnica lá esse problema de conexão do que o desembargador está tendo para a gente poder transmitir. Ele acabou de me dizer aqui, a verdade é o seguinte, que ele nos vê, mas não ouve, né? Também não consegue ser ouvido, e que a chefia não ouve, e que a chefia dele de gabinete está tentando acesso ao áudio. Acabou de me responder aqui agora. Eu pergunto se ele gostaria de remarcar para quinta ou Pergunta para ele se ele não quer a gente remarcar para quinta-feira. Eu acho que é a quinta ou sexta-feira dessa semana, para que a gente possa fazer com mais calma, com uma qualidade melhor.
Eu estou bem, quinta e sexta. Eu Também, eu poderia. Não é? A gente acabei de daria fazer a tempo. pergunta aqui. Daria para. Luciano, trabalhando muito de casa? Bastante, Zeca. Muito trabalho, muita A coisa. gente está trabalhando mais do que quando Ah, está é assim. verdade, porque na. Oi. Deixa eu só Diga, dar Luiz. uma notícia hoje que eu acho importante para essa questão que nos afeta, que nos diz respeito ao sistema carcerário. Ontem, uma juíza da vara de fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, estou vendo com outro mouse, só para ver da terceira, 10ª vara de Fazenda Pública, numa ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, no sentido de determinar, num prazo de 48 horas, que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado preste as informações no sentido de saber exatamente qual é a realidade da população carcerária no que diz respeito à contaminação ou não contaminação do Covid. E aqui também, se me permite, dar os parabéns e cumprimentar também toda a guarda penal e todos aqueles que prestam serviços ao sistema prisional, que também vivem hoje numa situação no Rio de Janeiro, eu não sei dizer porque não tenho conhecimento, mas que também temos uma mesma preocupação, do mesmo modo que temos com os presos, temos com a guarda penal, com a equipe médica, enfim, com todos aqueles que têm um trabalho direto e indiretamente ele acaba ligado à questão e ao sistema penitenciário. Ele acabou de me responder aqui, deixa eu só dar uma olhada, Luciano. Ele está pedindo para dar 5 minutos a ele. Lógico. Mas é importante mesmo, Luiz, essa questão, algo que preocupa muito a gente. Mas algo que preocupa muito, deixa a gente muito ansioso, é essa questão que você levantou, se no período pós-pandemia essas pautas virtuais vão continuar. Parece que o Supremo já está querendo levar, a informação vai levar, tem autorização, não é impositivo, mas talvez leve isso até janeiro do próximo ano, né? Não é? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ainda mais o Supremo, até pela importância das matérias, não que seja menos importante, qualquer julgamento tem a vida de pessoas, mas as consequências dos julgamentos do Supremo em todo o país, o contato físico, a audiência presencial, a sustentação do advogado na tribuna, o despacho dos memoriais, eu acredito que são ainda mais relevantes e isso preocupa muito, não é, Luiz? Ficar sem esses julgamentos. Sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, ainda estamos e esperamos viver no mundo em que os homens tenham uma relação como era antes da pandemia. De fato, eu espero. Isso não é negar tecnologia. Isso não é ir contra a tecnologia. Nós precisamos saber como isto que estamos convivendo e aprendemos num momento muito dramático no mundo, extremamente dramático para o mundo inteiro, para as pessoas, aquelas que têm condição ainda de ficar nas suas casas com um certo conforto, com uma certa... Mas não sabemos que essa não é a realidade do povo brasileiro, mas que possamos voltar a ter o convívio presencial, até aquele convívio fraterno, onde nós, como voceiros representantes, enfim, da sociedade civil, frente ao judiciário, possamos levar essas questões não de um modo ainda frio, e o receio é que o Brasil é useiro e vezeiro, no sentido de que legislações normalmente criadas em cima de fato de pânico, e aí não em razão de fatos pandêmicos, mas em alguma legislação ou algum acontecimento que sensibiliza a sociedade civil como um todo, sai para legislar. E na área criminal, especificamente no Rio de Janeiro, que nos afeta aqui a esse bate-papo. Nós temos essa situação onde 99% dos processos são processos físicos. Então, como realizar um ato
emergencial decorrente de uma busca ou decorrente de qualquer cautelar que importe, como nós vamos realizar. Vai poder participar e decidir sobre uma questão se ele não está com acesso aos autos que são físicos. O promotor de justiça vai poder participar e requerer o que entender cabível se ele não está com ainda. Como você vai, ainda que se admita, em homenagem à celeridade, às circunstâncias, realizar esse ato tem encontro marcado com o judiciário, porque isso vai violar garantias fundamentais. Essa é uma das grandes de se ter, por exemplo, um reconhecimento de pessoa. Qual a garantia que essa testemunha, esse cidadão, de que está tendo a sua privacidade violada? Se já está previsto dentro de normativas, se um policial militar, um policial que normalmente é quem lavra o auto, são os autores e condutores do auto de prisão em flagrante, lavrado pela autoridade policial, delegado de polícia, vão ser convocados por seus comandantes e vão depor. Como vamos ter a capacidade de saber, e o juiz, a capacidade de garantir a fidelidade dessa prova? Como saber se ele não está consultando não um mero apontamento na frente das partes, na frente do juiz, mas consultando como eu estou consultando aqui agora o meu celular para que possa conversar com vocês e manter contato com o desembargador. Ele me passou aqui agora, deixa eu só passar isso para a técnica, que eu não sei. Não sei o que é. Então, são muitas questões, Luciano, meu querido Zé Calira, são muitas questões na área criminal que também nos angustiam. Essa realização de audiências, quando ainda nós não temos uma advocacia, e sabemos da dificuldade dos colegas, ainda aparelhada, a ponto de atender a essas necessidades e esses reclamos. Então, eu acho que é necessário ter muita calma, muito equilíbrio, muita conversa, muito diálogo entre todos os atores do sistema judiciário, para que, enfim, com certeza, saiamos dessa infinitamente como pessoa, como seres humanos, como profissionais, como cidadãos, muito melhor do que nós entramos. É isso que eu tenho a expectativa. Eu não quero crer que o ser humano consiga sair depois de uma situação dessa, que já vai beirando os 60 dias, uma situação pior, e o nosso sistema de justiça, a nossa OAB, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, tenho certeza absoluta que não faltarão no momento histórico, porque nunca faltaram. Não, tenho certeza que não. Bem, Luiz, eu estou vendo aqui que ele não conseguiu realmente entrar novamente, né? Ele acabou de... Porque já são 8 e... Isso, ele acabou de passar aqui pedindo para remarcar para a próxima quinta-feira, 19 horas. Vamos estar remarcado, então, próxima quinta-feira já vamos divulgar e a gente vai pedir para a técnica entrar em contato e não ter solucionar esse problema. Então, Luiz Guilherme Vieira, Zé Calira, meu queridíssimo amigo, um pouco frustrado porque a gente não conseguiu entregar, né, esse papo com o corregedor, mas na quinta-feira, às 19 horas... A gente antecipou os temas. Na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos conseguir fazer esse debate que vai ser muito importante. Meus amigos, muito obrigado. Eu peço desculpas a todo mundo que entrou para assistir, mas na quinta-feira, às 19 horas, eu tenho certeza que esse problema técnico vai estar superado. Um abraço a todos e até a próxima quinta, às 19 horas. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Valeu, Luiz, Luciano.